No decorrer da vida, algumas vezes nos deparamos diante de algum tipo de obstáculo. Situações inesperadas que, por vezes, fogem ao nosso controle. Como você tem reagido e agido diante dos obstáculos que têm surgido à sua frente? Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça com todos vocês hoje e sempre. Amém? Nossa reflexão de hoje está baseada no livro de Isaías, capítulo 40, dos versículos 28 a 31, e tem como título Vencendo os Obstáculos da Vida. Vamos ao texto. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Na vida, meus queridos, não há quem não tenha enfrentado, não enfrente ou não enfrentará em algum momento algum tipo de obstáculo. Isso é fato. Os obstáculos fazem parte das batalhas do dia a dia. Alguns os ultrapassam, outros tentam e outros simplesmente ficam paralisados diante deles. É Deus e somente Deus quem revigora o ânimo, dá forças e coragem ao cansado. Em 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo declara: quando estou fraco, então sou forte. Paulo sabia que sua força não estava em si mesmo, mas em Deus, que lhe sustentava diante das muitas lutas por causa do Evangelho. Em Eclesiastes 9:11 diz que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Os vencedores não são os que focam nos obstáculos, mas dos que focam em Jesus e seu poder, em quem somos mais do que vencedores, como nos afirma Romanos 8:37. Os obstáculos passam, mas a vida continua. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, foi expulso da escola primária logo no início, pois o seu professor concluiu que ele tinha o cérebro oco e era incapaz de aprender. Imaginem o impacto dessa afirmativa na mente de um garotinho que realmente tinha sérias dificuldades para aprender. Imaginem o tamanho do obstáculo colocado diante daquele menino de tão pouca idade. Ele poderia ter crescido sentindo-se um nada, mas felizmente para ele e principalmente para o mundo, Thomas ignorou a opinião daquele professor e venceu aquele gigantesco obstáculo. É hoje considerado um dos maiores gênios da humanidade, cujos inventos revolucionaram o mundo. Aos 16 anos, o jovem Soichiro começa como aprendiz numa oficina mecânica. Tempos mais tarde, começa a sua própria oficina. Para isso, vende os poucos bens que tem. Então começa a guerra. Sua oficina é bombardeada 2 vezes e grande parte dela destruída. Soichiro reconstrói a sua oficina, mas começa a faltar gasolina em todo o país. Então, para se locomover, Soichiro adapta um pequeno motor a uma bicicleta e sai às ruas com ela. O sucesso do improvisado invento é estrondoso. Todos querem uma bicicleta motorizada. A procura é grande e por causa da grande procura começa a faltar motores. Soichiro Honda decide então fabricar os seus próprios motores. Sem dinheiro, procura por patrocinadores e consegue mais de 5.000 clientes que adiantam o dinheiro para a fabricação do seu invento. Hoje, a Honda Motor Company é uma das maiores indústrias de automotores japonesa, com
conhecida e respeitada no mundo inteiro. Soichiro Honda não se deixou abater pelos terríveis e gigantescos obstáculos que surgiram à sua frente. Fanny Crosby, logo após o seu nascimento, falece seu pai. Cega a partir da 6ª semana de vida por erro médico, viveu 92 anos na total escuridão. Casada, perdeu seu primeiro e único filho ainda muito pequeno. A possibilidade mais acertada a uma pessoa assim seria o total fracasso. Porém, sua fé em Jesus não permitiu que suas perdas e dificuldades fossem obstáculos à sua vida. Aos 15 anos, ingressou numa escola para cegos, onde voltou depois para lecionar história e inglês. Ao longo dos seus 92 anos, Fanny compôs mais de 8.000 hinos sacros, traduzidos e cantados no mundo inteiro. Chegou a ser conhecida por 5 presidentes americanos devido às suas belas composições e exemplo de fé. Se você fosse um desses casos, que certamente não são os únicos, qual teria sido o desfecho da sua história? Como você tem reagido e reage diante dos obstáculos da vida? Nesse exato momento, como você está? Desanimado, desanimada, cansado, cansada, sente-se derrotado ou derrotada? Já desistiu de lutar? Já está entregando os pontos? Sabia que sem batalhas não há vitórias? Como ser vencedor sem participar das lutas? Como conhecer Deus e experimentar do seu poder sem passar por momentos de dificuldades? Não se entregue aos obstáculos, meu querido. Em João 16:33, o próprio Jesus nos alerta: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em Romanos 8:37, o apóstolo Paulo afirma: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, Jesus Cristo. O Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E por fim, meus queridos, em Jeremias 29:11, Deus declara: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que esperais. Os obstáculos, meus queridos, existem não para nos impedir de seguir em frente, mas para nos fortalecer na caminhada da vida. Não tenha medo dos obstáculos, meu amado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já que os obstáculos são inevitáveis, então enfrente-os, focado, focada em Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido. Foque em Jesus e você vencerá de maneira tranquila os grandes obstáculos da vida. Deus abençoe grandemente você e todos os seus amados. Vamos orar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, igreja. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de poder, ó Pai, estar falando com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos guardado, ó Pai, tem nos livrado, ó Deus, desse vírus, ó Pai, dessa pandemia, Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso para conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso para com a tua igreja, Deus. Obrigado, ó Deus, porque em meio ao isolamento, Deus, em meio, ó Pai, às dificuldades, ó Pai, o Senhor tem cuidado da tua igreja, Deus. Nós louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu nome, ó Deus. Nós te somos gratos. Nós cremos, ó Pai, na tua soberania, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida de todos os irmãos, ó Pai, ali da Memorial, ó Deus, que o Senhor possa estar dando forças a cada um, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa estar levantando, ó Deus, aquele que está triste, ó Deus, aquele que está abatido, ó Deus, aquele que está oprimido pela pandemia, Deus, pelo isolamento, que o Senhor possa estar colocando alegria no coração de cada um, ó Deus,
que o Senhor possa estar colocando fé, ó Pai, no coração de cada um, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Deus, com a tua mão de poder, ó Pai, com a tua unção, com o teu Espírito Santo, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, pelos nossos governantes, ó Deus, pelo nosso país, ó Deus, pela nossa nação brasileira, ó Deus. Eu te louvo, Pai, te agradeço pela minha família, Deus, pelo cuidado, Deus, pela proteção, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Deus. Muito obrigado, ó Deus. Te louvo, te agradeço. Peço tudo isso, ó Pai, com perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Deixe o seu like, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens. Ali você encontrará a palavra de Deus, uma palavra de encorajamento para abençoar a vida de um querido, de uma querida sua. E estará nos ajudando grandemente a divulgar o reino de Deus. Abraço, até mais!